Bem-vindos a mais um Emuná Talks. Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que você estiver nos assistindo. E hoje nós estamos aqui, mais uma vez, com a nossa convidada super especial, a nossa pastora Railda. Nós vamos estar dando continuidade ao primeiro podcast que nós estávamos falando sobre o jejum. Hoje nós vamos estar falando sobre o jejum, mas de uma forma mais aprofundada, e o jejum prolongado. E espero que vocês sejam edificados mais uma vez. E se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, volta lá depois de assistir a esse, que eu tenho certeza que sua vida vai ser muito edificada. Então, sem mais delongas, e vamos lá, pastora, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Amém, muito obrigada. Oi, gente, tudo bem? Fica aí que hoje tá interessante o assunto. Não, e temos muitas coisas para poder estar falando. E hoje a gente vai estar prolongando um pouco mais essa conversa, né, falando em relação ao jejum que você fez recentemente, você terminou ele recentemente, que foi num período de 30 dias. Foi. Eu queria primeiro saber quando que o jejum entrou como uma disciplina espiritual, quando que você adquiriu essa cultura do jejum na sua vida? Eu tava pensando nisso. Porque as pessoas perguntam, né? Ai, como que é a preparação para o jejum? E a minha resposta é sempre o jejum. Já há muitos anos atrás eu decidi fazer um jejum que eu chamo de jejum permanente. Eu ouvi uma ministração, eu acredito que há uns 10, 15 anos já eu faço isso, de alguém num culto de jovens na minha igreja no Brasil. Ele falava sobre um jejum permanente, que é um jejum ininterrupto, né? É a prática do jejum. Ele tem vários porquês, né? E um deles é para que você se achegue mais perto de Deus, para que você ouça mais a voz de Deus, tenha mais discernimento. E isso nós deveríamos querer todos os dias, né? Porque Deus, ele é infinito em sabedoria, ele é infinito em conhecimento. A gente nunca pode dizer que conhece a Deus 100%, não tem como, né? Então nós deveríamos buscar o Senhor incessantemente, e o jejum, ele faz parte dessa busca. E nessa pregação, nesse sermão que um jovem estava ministrando, ele falou alguma coisa de jejum permanente. Então, já faz mais ou menos uns 15 anos que eu termino um jejum, começo outro, termino um jejum, começo outro, então todos os dias eu estou jejuando. Eu acho que é isso, acho que você não sabia desse detalhe, Não, né? porque eu fiquei me perguntando, eu fui saber sobre o jejum que você fez agora mais recente, de 30 dias, eu creio que você já estava mais ou menos na metade do jejum. Foi. E uma das primeiras perguntas que eu fiquei me questionando, eu falei, a gente escuta muito sobre o jejum, mas como que foi essa preparação? Então, agora esclarecendo, a gente entende que isso aí já é algo que vem há muitos anos atrás para chegar nesse ponto de preparação, né? A não ser que Deus, né, tem o jejum que é sobrenatural, e aí você obedece o que Deus manda, do jeito que tiver, não é uma preparação. A preparação, você se prepara por saber que algo está por vir. Então, eu sabia que eu iria jejuar, eu me preparei antes. Mas e se Deus te pede agora? Pedro, jejua, começa amanhã, um jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Ou Pedro, começa amanhã, agora são 8 horas da noite, começa amanhã, a partir da meia-noite você não come mais por 30 dias. Então, tem essa possibilidade do Senhor falar com você e te dar um direcionamento específico. No meu caso, o Senhor, ele não me deu uma data, ele me pediu para começar. Então, eu já estava fazendo um jejum era uma refeição por dia. Então, eu tinha uma refeição principal, né? Um almoço, um café da manhã reforçado, um jantar, alguma coisa. E aí eu não comia mais. E aí eu já estava nesse jejum há mais ou menos uns 30 dias, eu acho, 40, por aí. Então, quando foi para tirar tudo, o meu corpo já estava bem acostumado. O meu corpo é acostumado com o jejum, né? Então, eu não tenho as mesmas reações que alguém que não costuma fazer jejum e aí decide fazer um jejum e tem toda uma preparação de desintoxicação, né? Mental, psicológico. Comigo é um pouco diferente porque eu já tenho esse jejum permanente já há muitos anos. E agora entrando mais especificamente nesse jejum de 30 dias, que foi um jejum completo, foi um jejum que você absteve de todo tipo de alimento, foi somente de água, né? Foi só água. E como que foi nesse tempo, não no período do jejum, mas como que Deus falou com você para que você tivesse que fazer esse jejum e qual foi o motivo de você fazer um jejum tão prolongado? Se foi
pelo ministério, pela sua vida, para ter um discernimento maior? Como que isso? Então, como eu estava falando, esse jejum não fui eu que escolhi, Deus me mandou fazer. A maioria dos jejuns eu faço porque eu quero jejuar, porque eu quero ter algo a mais ali no meu relacionamento com Deus. Esse jejum específico, Deus falou comigo: filha, você precisa jejuar. Você tem que jejuar 30 dias na água. E aí eu fiquei assim, Deus, vou dar conta? Né? A minha primeira pergunta assim foi: eu vou dar conta? Porque é uma surpresa, né? Tipo, por mais que você jejue, eu sou uma jejuadora há muitos anos, mais de década, mas é uma preparação psicológica diferente. Eu escolho jejuar, então eu vou escolher o meu jejum, eu vou escolher a periodicidade, eu vou escolher o que jejuar, eu estou me preparando. Agora, quando alguém, no caso o Senhor, chega para mim e fala: jejum 30 dias só na água, é meio que um baque assim, sabe? Então essa foi a minha primeira reação, tipo, né, tenho certeza, Deus. E o Senhor não me falou a razão, né? Então tem isso, né, de Deus, ele é tão soberano que ele fala o que ele quer, quando quer, se quiser, né? Então com Abraão eu acho muito engraçada assim essa história, a forma com que Deus fala, né? Ó, sai da sua terra, larga a tua parentela e vai. Para onde, Deus? Vou te mostrar. Né? Então comigo foi mais ou menos assim, jejum 30 dias na água, foi só o que Deus me falou. Não me falou por quê, não falou por quem, não falou nada. E aí eu fui descobrindo no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho foi um eita atrás de eita. E como, aproveitando o que você falou agora, como que foi o resultado no período do jejum, né? O resultado espiritual. Qual que foi o nível de intimidade que o Senhor trouxe? A princípio, vamos começar com isso. Qual que foi a diferença entre outros jejuns que você já tinha feito, como você já tem essa disciplina há muitos anos, e desse jejum que foi um jejum que Deus não especificou exatamente aquilo que Ele ia te mostrar. Mas como que Deus aumentou essa intimidade? Como que foi essa experiência com o Senhor? Não é porque a gente jejua que nós estamos acostumados. A gente nunca pode se acostumar com Deus. Caminhar com Deus é sempre uma novidade de vida. Então, todos os jejuns, pelo menos para mim, eles são diferentes. Por mais que eu faça todos os dias, por mais que eu faça há muitos, muitos anos, é diferente, sabe? É sempre algo novo. Nesse jejum, eu me surpreendi comigo mesma a forma com que eu fiquei tão bem, né? Quando você ficou sabendo, já estava faltando acho que 7 dias, 10 dias para acabar, né? E aí eu lembro da sua fisionomia quando me olhou, falou assim: "Ah, mas né, você tá super Tranquila. bem, tá tranquila". Acho que foi o que você falou: "Ah, mas você tá tranquila", né? Então, assim, no 20º dia eu tive uma experiência assim com Deus e eu senti como se... Eu tô pensando assim, como que eu posso falar? Eu senti como se eu estivesse fazendo tudo errado. Eu senti como se eu não estivesse fazendo um jejum válido. Eu senti como... Claro, né? Tem a parte espiritual, as setas lançadas na mente, mas eu lembro exatamente que no 20º dia, Pedro, essa foi a primeira revelação que eu tive. E aí a gente teria que marcar uma outra sessão para falar só desse assunto, mas no 20º dia, eu lembro que eu estava no meu quarto de oração e eu estava falando com o Senhor e o Senhor me corrigiu em algo. Para quem não sabe, eu tenho seletividade alimentar. E é uma seletividade alimentar que, assim, hoje, né, com 37 anos de idade, eu consigo lidar melhor com isso, mas isso é desde o meu nascimento. Tipo, eu rejeitava o leite da minha mãe. E assim eu fui crescendo, rejeitando alimento. Então, eu tenho uma lista seleta de alimentos que eu como, a forma com que eu como, né? E aí só quem tem seletividade alimentar vai entender. Além disso, nós moramos fora do Brasil. Eu não tenho acesso da minha lista a tudo que eu quero e tudo que eu gosto. Por que eu tô falando isso? Porque nos 20 primeiros dias do meu jejum, eu sonhava com comida, no sentido assim, de eu planejar o que eu ia comer. Eu fiz uma lista gigantesca de tudo que eu queria comer. Quando eu fosse para o Brasil, aonde eu iria, e tudo que estava me faltando, e Deus me corrigiu nisso. E quando isso caiu no meu coração, foi o momento que eu chorei. E o Senhor falou: você está fazendo errado.
essa parte você está fazendo errado. E eu, como assim? Faltando 10 dias para o meu jejum, eu posso falar que eu pensava mais na comida que eu ia comer do que em Jesus. Eu desejava tanto, que todos os dias eu adicionava novos pratos à minha lista de abstinência, né? Que eu estava em abstinência. E o meu desejo maior no 30º dia, né? Quando acabasse no 31º dia, é eu vou comer. Então, assim, a minha expectativa não estava no Senhor. E ali eu me quebrantei, eu pedi perdão a Deus, porque eu entendi, Pedro, que eu estava com mais expectativa na comida do que em Deus. E ali o meu relacionamento com a comida mudou. De uma forma que eu nunca tive antes, assim, na minha vida, né? Por causa da seletividade alimentar, a minha relação com alimentos sempre foi muito difícil. De muitas formas. Não vou falar aqui agora a questão da infância, adolescência até fase adulta, mas o meu relacionamento mudou completamente. Ali eu entendi que nós idolatramos algumas coisas, que nós colocamos coisas no lugar de Deus. Como que eu há 20 dias sem comer, em jejum, eu não estava ainda 100% assim com Deus. Né? Railda, não trouxe uma tava. clareza no seu coração Não, Pedro, de foi clareza, idolatria. foi uma facada no meu coração. Todos os dias eu colocava nomes de restaurantes, aonde eu queria ir no Brasil, lugares, ou a minha comida, né? Porque como tem essa questão da seletividade alimentar, então eu gosto da minha comida porque eu preparo do jeito que o meu paladar gosta, né? Digamos assim. E aí eu tava pensando assim, e aí eu ouvi uma pergunta do Senhor. O Senhor falou assim comigo: filha, me fala aí qual é o seu prato hoje, o favorito. Se você tivesse que comer hoje, o que você comeria? Eu lembro até hoje que eu respondi, eu falei assim: Deus, eu acho que uma lasanha, a bolonhesa, assim, bem suculenta. E aí, quando eu imaginei isso, né, quando eu tive when I picture it, eu falei, cara, mas isso daqui não é nada comparado ao Senhor. E ali, tipo, algo desmoronou dentro de mim, sabe? É um nível de quebrantamento que Deus veio trazendo no seu coração, que você não conseguia ter essa percepção no espírito. Então, é porque assim, ó, você Intimidade. desejar uma comida não é errado, não é pecado. Então, é geralmente onde nós cristãos somos pegos, porque é muito claro para nós o que é pecado e o que não é pecado. A gente se abstém do pecado, a gente tenta, né, o máximo, o nosso melhor, estar longe daquilo. Então, aquilo é muito claro. Nós tropeçamos não em grandes montanhas, mas em pequenas pedras. E ali eu entendi, eu falei, cara, isso aqui tá tomando o lugar de Deus. E eu vou te falar, Pedro, isso parece algo simples, mas se você for ver na história da Bíblia, muitos trocaram o Senhor pela comida. Se você for ver a história dos israelitas, quando eles foram libertos, 430 anos cativos, tudo que eles queriam era voltar para onde? Para a comida. Para o deserto, para poder... Não, eles do falavam, Egito, né? eu estou sentindo falta das cebolas, eu estou sentindo falta disso, daquilo outro. Eu creio que há um mistério no relacionamento do cristão com a comida. Eu creio nisso. Se você for ver, vou colocar assim de uma forma bem superficial, bem por cima. Se você for ver, tem comida envolvida em todo tipo de oferenda, em todo tipo de sacrifício. Por que é exigido a comida? Você já parou para pensar nisso? Não. Sabe? Então, a comida, ela tem o poder também de ser colocada no lugar de Deus. Esses tempos atrás, a Sarah Shiva teve não sei se foi um podcast, uma entrevista, mas houve uma polêmica gigante. Ela sofreu tantos ataques que ela foi falar de gordos e de pastores gordos, líderes gordos, cristãos gordos, né? E ela sofreu um ataque gigante, mas espiritualmente eu entendo o que ela quis dizer. O nosso corpo, ele é templo, tudo bem, essa parte a gente já tá bem, né? A gente já sabe, a gente ouve demais. Mas o nosso corpo reflete o nosso estado também, porque a comida ela pode representar muitas coisas, né? Provérbios vai falar sobre se alegrar, em vários outros lugares da Bíblia vai falar sobre você se alegrar, né, com a comida, com a bebida. A comida ela tem muito a ver com celebração, com festa, mas a comida ela também está atrelada a coisas que são ruins,
a uma ansiedade, a uma depressão. A gente vai descontar tudo na comida. A comida fala, o seu corpo fala. E ali, quando eu estava orando, eu lembro exatamente 20 dias, porque eu falei, Deus, como assim? Eu estou aqui há 20 dias e agora que eu fui entender que o Senhor não está no meu primeiro lugar, pelo menos não na expectativa. O que eu estava sendo corrigida pelo Senhor ali era a expectativa. Eu estava há 10 dias, Pedro, esperando para o final para eu poder comer, do que enjoying os 20 dias na presença do Senhor. Sim, do que estar presente ali 100% dessa intimidade que ele estava derramando sobre a sua vida, né? Ali eu entendi, assim, é como se ecoasse dentro de mim o versículo onde Jesus fala, não é só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali eu entendi, era como se aquele versículo entrasse e cravasse no meu coração. Porque a palavra de Deus, eu estava orando, eu estava, sabe, estudando, eu estava pregando, eu estava vivendo a minha vida ali no meu melhor, no máximo que eu podia, eu achava que eu podia, de disciplinas espirituais, mas eu não estava desfrutando. Há um alimento, sabe? Jesus, quando ele falou isso, inclusive, ele estava em jejum. Ele estava, a gente não sabe qual foi ali, se foi no 20º dia, no 30º dia, a gente não sabe quando foi. Mas Jesus, ele teve essa revelação também. Ele dá essa resposta a Satanás, não só de pão viverá o homem. Sim. Quando foi oferecido para ele. Aí eu falei, na hora eu entendi, eu chorei, eu falei, Deus, nada substitui o seu lugar na minha vida. O que eu fiz na hora? Eu apaguei aquela lista. E Pedro, eu vou te falar, 100% ali eu acho que vai fazer o quê? naquele momento. Algumas semanas, né? Já que eu terminei esse jejum. E eu não voltei para essa lista, eu não estou comendo as coisas que eu achava que eu gostava, porque até nisso mudou e é uma mudança permanente. O jejum, ele também te causa mudanças permanentes. O jejum termina, mas tem consequências que são permanentes na sua vida. E o meu relacionamento com comida mudou completamente. Aí você falou de 2 pontos muito interessantes. Você falou que você teve essa resposta ao 20º dia. A gente vê o jejum de Daniel, né? Que teve aquela batalha espiritual, que o arcanjo trouxe a mensagem para ele e que teve uma quebra de principado ali, que era o principado da Pérsia, né? E que ele recebeu aquela mensagem. E você falando de Jesus, que foi quando ele falou que estava em guerra com Satanás, que ele falou, nem só de pão viverá o homem, que ele tinha terminado um jejum de 40 dias. Então a gente vê um jejum de várias formas na Bíblia, de guerras espirituais, né, de intercessão, de adoração. E como identificar se nós estamos fazendo um jejum da forma correta e se nós estamos com foco realmente em Deus? Porque tem muita gente que pode se abster de alimento, mas que o coração não está voltado para o Senhor, como essa moeda de barganha. Nós já até falamos um pouco sobre isso. Nesse período, você teve algum ataque na sua mente, falando que não estava sendo... Você acabou de comentar que sim, mas tipo, esse jejum não está sendo válido, o Senhor não vai receber, alguma coisa desse tipo? Qual foram os tipos de ataques que você recebeu nesse período? Eu tive um muito específico, assim, e foi algo muito marcante. No 21º dia, eu ouvi o Senhor me falando na madrugada, vai para o seu quarto de oração. Eu não sei o porquê. Cara, quando você está em jejum, muita coisa da sua humanidade, da sua carnalidade vai aparecendo. E quando eu ouvi isso, eu não sei o porquê eu respondi dessa forma, eu não sei o porquê eu pensei isso, mas eu olhei no relógio assim, era umas 4 da manhã, eu achei que estava tarde. Falei assim, não, eu vou dormir, amanhã eu oro. E Deus não falou mais nada. Fui pro meu quarto, dormi. Quando eu acordei, eu tinha um exame marcado. E quando eu faço jejum, eu já comentei aqui de uma outra vez, eu sempre faço exames antes e depois. Então, só um parênteses aqui. Se você não está acostumado a jejuar, procure um médico. Não faça loucura. Procure o seu pastor, principalmente, sabe? Seja orientado por alguém. Feche parênteses. Eu tinha agendado um home service. Então, o enfermeiro ia em casa, ou a enfermeira, né? Iria em casa para coleta de sangue e tudo mais. Eu faço um check-up, né? E eu lembro exatamente. 1h da tarde estava marcado.
Eu reagendei para as 2 horas porque eu comecei a não me sentir muito bem. 1 hora da tarde, eu estava terminando já meu devocional. Geralmente eu acordo, eu não sou uma morning person. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler minha Bíblia, mas eu não tô em 100% da minha atenção ali. Então, durante o dia, eu vou fazer meu devocional de novo. Então, eu faço no mínimo 2 vezes o mesmo devocional. Então, eu abri ali no celular mesmo, abri a minha Bíblia, comecei a ler e tal. Eu lembro exatamente, eu fui ao banheiro, falei, vou lavar meu rosto agora, né, fazer minhas coisas. Eu tava super bem. Fiz meu devocional, falei com quem tinha que falar, resolvi as coisas que eu tinha que resolver no celular. Quando eu fui ao banheiro, eu comecei a sentir uma dor que eu não sei te explicar que dor que é essa. Uma dor rápida, não teve tempo assim de uma crescência. Eu comecei a sentir muita cólica. Eu não estava entendendo porque eu não estava no meu ciclo menstrual. E eu consegui voltar para a cama. E eu não saí mais de lá. Eu comecei a passar mal, aquela cólica virou algo estranho que crescia, era de dentro para fora, assim, eu comecei a sentir uma dor no peito. Eu achava que eu ia morrer. Era uma dor que era uma certeza que eu ia morrer. Era como se algo ou alguém tivesse fincado uma faca no meu coração e tivesse torcendo, assim. Os meus dedos ficaram assim rígidos, eu não conseguia praticamente tocar em nada, eu senti que a minha pressão caiu muito, minha pressão já é baixa, e eu fiquei sem ar, comecei a ficar sem ar. E aí eu comecei a orar assim em pensamento, porque minha voz não saía mais ali, eu entendi que era algo que não dava para explicar, assim... Você estava no meio de uma batalha espiritual, humanamente né? falando. Eu lembrei que o enfermeiro vinha, e aí eu tentei chegar até a porta da minha casa para poder destravar, né? Como fala? É destravar? É destravar. Em português? Destravar a porta e ele poder entrar, mas eu não conseguia andar mais. Do meu quarto até a sala é um corredor muito... assim, parecia... Eu demorei, Pedro, uns 20, 30 minutos para chegar lá. E o cara ligando, eu não conseguia atender. Até hoje não sei se era um enfermeiro ou uma enfermeira. Eles vão acompanhados, mas eu estava falando com aquela pessoa ali pelo telefone, eu não consegui, pelo WhatsApp, né? E eu digitava assim algumas poucas palavras com o dedinho indicador e não saía. E aí quando eu cheguei assim, eu lembro que eu cheguei encurvada até a porta, eu não conseguia ficar ereta. A hora que eu abri a porta, ele não estava mais lá. Ele tinha ido embora e eu consegui mandar uma última mensagem. Aí eu falei, volta. Ele, não, mas eu fiquei te esperando um tempão. E para eu explicar para ele por que eu estava atrasada para abrir a porta dentro da minha própria casa. Eu sei que ele foi embora e eu senti que eu ia desmaiar. Eu falei, eu não posso ficar aqui, eu vou tentar voltar pro quarto. Eu não sei como eu voltei pro quarto. A única coisa que eu lembro, eu meio que me joguei assim na cama. Ali eu já não tinha forças nenhuma, meu corpo não respondia. E era uma mistura de sensações, de dores diferentes ao mesmo tempo no meu corpo. E eu lembro que eu estava deitada assim, o celular ficou largado mais ou menos perto do meu joelho. Eu não conseguia levantar para pegar. Eu consegui arrastar assim com a perna. E ele desbloqueou, né, com Face ID. Eu só consegui ligar para minha última chamada, que no caso era a Patrícia. A maioria das vezes, né, a gente se conversa por vídeo. Então eu só toquei. E ali, graças a Deus, ela atendeu. Não deu segundos, assim, ela resolveu sair de casa e vir. Engraçado Não, que e lembrando que ela mora num outro Emirados, né? Então, tem mais esse período ainda, né? Olha, eu vou te contar o que aconteceu até ela chegar. Quando, eu lembro que eu não conseguia segurar o celular. O celular eu consegui colocar assim na cabeceira, apoiado na cabeceira, então ele desbloqueou. E aí eu só toquei. Lembra que já estava aberto no WhatsApp porque eu estava conversando com a enfermeira, o enfermeiro que estava para vir. Então eu só toquei na última chamada, ainda bem que era a Patrícia. E aí abriu a câmera. Como ela viu que eu estava deitada e estava meio escura, ela não percebeu que eu estava passando mal. E ela estava com a luz em casa. Então ela atendeu. Oi, pastora, tudo bem? Não sei o que. Começou a falar. Eu não sei se ela fez algum comentário assim, tipo, deitada agora, não sei o que. Aí eu... tentando puxar o ar. Aí ela via que eu não respondia. Aí a hora que ela olhou assim pra mim, eu nem lembro direito, assim
essa memória meio que vai e volta, porque no meio desse processo eu cheguei a desmaiar. Eu só liguei para ela pensando em oração, porque ela mora, como você falou, em outro emirado. Né? Tipo, para chamar socorro, eu jamais chamaria alguém que não tá nem perto de mim. Mas eu só pedi, eu lembro que ela falou assim, eu tô indo pra ir, Luz, a pastora tá passando mal, vamos pra lá, você vai ficar aí ou você vai comigo? E tudo muito rápido, assim, e eu só conseguia fazer assim com o dedo, tipo, não, tipo, eu não quero que você venha, eu só quero que você ore. Ela, não, pastora, eu tô indo. E aí ela se arrumou, veio muito rápido. Eu acho que a chamada caiu, eu não lembro o que aconteceu, a Patrícia pode falar melhor, digita aí nos comentários, Patrícia. Eu sei que aquela dor foi aumentando, e eu perdi o controle total, assim, de mim. Eu comecei a orar, e eu orei, assim, aquilo que Jesus falou na cruz, eu orei o que Davi falou, eu falei, Deus, aonde o Senhor está? Tipo, o Senhor não está vendo que eu estou morrendo? Eu tinha uma sensação muito forte de um espírito de morte. Ao mesmo tempo eu pensava, não é possível entrar aqui, tipo, na minha casa não tem como nenhum espírito maligno entrar, o que é que está acontecendo? E aí eu falei, Deus, se o Senhor não for me matar, me desmaia, se o Senhor não for me levar agora, me desmaia, eu não estou aguentando. E aí eu perdi a consciência, eu não lembro quanto tempo eu fiquei ali, né, naquele sofrimento de dor. Eu acordei com a Patrícia, assim, meio que batendo no meu rosto, me chamando. E aí eu abri o olho, eu senti o meu corpo completamente anestesiado. Era como se alguém tivesse vindo ali e tivesse me dado uma anestesia, um sossega-leão muito forte. E aí eu acordei, fui voltando aos pouquinhos. Aí eu lembro da Patrícia gritando, Luz, vem aqui. Olha como que Deus é perfeito. A Luz é enfermeira também. Não, e detalhe que você tinha conseguido abrir a porta para o enfermeiro que estava vindo para quando ela chegasse. Esse que é nem um outro detalhe. Falei, Patrícia, a acordado que partir você não de tava, hoje você né? tem a chave da minha casa. É. Alguém precisa ter a chave da nossa casa. A gente que mora sozinho Detalhe aqui, que o cuidado é de Deus, solteiro, né? Em toda Então, algumas situação. pessoas têm, assim, tipo, acesso à minha casa, a cópia da chave do meu carro, coisas assim, sabe? E ali, eu lembro que ela chamou a Luz olhou assim por cima e falou, tipo, será que ela não tá com sinal de desidratação? Aí eu só consegui balançar a cabeça, assim, e falei, não. Isso foi no 22º dia. Então, lembrando, no 21º, Deus falou comigo que era para eu ir pro meu quarto de oração orar. Na minha cabecinha... Na madrugada do dia anterior, né? Na realidade, já era uma intercessão que você ia... Já era no mesmo dia, né? Mas foi no 21º dia. Madrugada. Por alguma razão eu não fui, Pedro. Eu fui para minha cama, eu dormi ouvindo pregação. Eu tenho esse hábito, sabe, de sempre dormir ouvindo a minha Bíblia ou alguma pregação. Já testei Camila Barros, não dá, porque ela grita muito. Não dá para dormir. Eu coloco ela de manhã para eu acordar. Sim. E o Luciano Subirá. No meio do dia, né? Para intermediar, Camila né? Barros, Pastor Lucinho. Essa galera é de manhã. E aí o restante, no final do dia só para quebrar vai desacelerando, né? Para quebrar um pouquinho aqui o gelo. Mas quando a Luz falou assim, acho que é sinal de desidratação. Aí eu balancei a cabeça e falei, não, porque eu só estou tomando água. 22º dia do jejum. Consegui me arrastar assim, sentei, fiquei meio assim tentando entender o que estava acontecendo. E assim, a Paty tentou cuidar de mim, um chazinho e tal... Porque eu ainda achei que fosse uma cólica, mas eu não estava no meu ciclo. E isso permaneceu durante todo esse dia? E como que começou a melhorar? Aí olha o que aconteceu. Aí me deu sabe, virou a chavinha. Eu falei, cara, isso não é normal, isso não é doença, isso não é... Não tô doente. Pelo contrário, no 22º dia, tô terminando o jejum, meu corpo já tá ali, muito quase adaptado, que em autofagia, né? já tá, tipo, no meu melhor estado. Eu lembro que eu falei a seguinte frase, assim, pra Patrícia. Eu levantei e falei, Patrícia, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Deixa eu ir pro meu quarto de oração. Aí eu fui para lá, fui ter um tete-a-tete com Deus. Pedro, a hora que eu entrei no meu quarto, eu só abri, eu tenho na minha casa um quarto de oração, né? Incentivo a vocês, tem um canto de oração, um lugar onde você, né, fala com Deus. Um dia alguém falou assim para mim, mas Deus está em todo lugar, você pode orar em qualquer lugar da casa. Eu falei, você vai falar pro autor que escreveu. Entre pro seu quarto, feche a porta e ore. Deus mandou eu orar lá no quarto. Seu pai que vem no secreto. Eu tenho um quarto que é vazio, só tem um tapete, tem almofadas, tem 2 instrumentos e
vários post-its na parede. A hora que eu abri assim a porta, Pedro, a hora que eu cruzei, a hora que eu entrei no quarto de oração, tudo aquilo que estava no meu corpo se desfez instantaneamente. Eu não cheguei a orar. Eu não abri a minha boca. E aí, a hora que eu entrei, que eu senti aquilo, eu fechei a porta do meu quarto, falei, tá bom, Deus, então, o que é que está acontecendo? Eu tava com dor, eu não conseguia ficar de pé, Pedro, não conseguia respirar. A hora que eu entrei, instantaneamente, é como se tivesse um bálsamo, como se tivesse, assim, a atmosfera dentro daquele quarto estava completamente diferente já. E aí eu falei, fechei a porta atrás de mim e falei, Deus, somos só eu e o Senhor agora. O que é que está acontecendo? Nós dois sabemos que só tem duas formas disso acontecer. Ou alguma brecha que eu dei, alguma legalidade, ou uma permissão do Senhor, como foi com Jó. O que é que está acontecendo? Aí na hora, Pedro, eu falei para você ir para o seu quarto de oração. Ai, aquilo, Pedro, eu falei, como? Sabe, como que eu não me atentei? Eu estou num período de jejum, entrando na reta final, como que eu não estava atenta? E detalhe, no 20º dia Deus já tinha me quebrado, né? Falando da história dos alimentos e da relação que eu estava tendo com o alimento. No dia seguinte, Deus me manda entrar para o meu quarto de oração, eu não obedeço. Essa parte da vigilância, né? E aproveitando isso tudo que você falou, como que foi essa parte? Porque nós sabemos, nós que somos do ministério, a gente sabe que você é muito usada no profético, na vida de outras pessoas, dentro do ministério. A gente tem visto isso já há bastante tempo. Como que tem sido, não só por causa do jejum específico, a gente sabe que esse jejum tem trago uma intimidade muito grande, mas como que os dons têm sido mais aflorados depois desse período ou durante o período do jejum? Começa com essa minha saída do quarto de oração. Ali eu entendi, eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa, porque o tardar em obedecer já é desobedecer. E eu com 30 e poucos anos dentro da igreja, a gente já sabe isso tão de cor, né, Pedro? Mas na prática, às vezes a gente falha com o Senhor, e o jejum é justamente esse período de reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus erros. Por isso que eu falei no início, né, que quando a gente está nesse período de jejum, a sua carne, tudo vai aparecendo mais ali. E ali eu entendi que por que a hora que eu entrei no quarto de oração, antes mesmo de eu orar, o meu corpo tinha sido completamente curado, sarado. E detalhe, quando a Patrícia chegou, começou a aparecer outras coisas. Meu ouvido tampou, eu comecei assim a ter dor fortíssima no ouvido. Eu falei, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tá atrelado. Aí eu falei com a Patrícia, deixa eu ir pro quarto de oração. Quando eu entrei, tudo sanou. Por quê? Por causa da unção que estava ali sobre a sua vida? Porque foi o momento que eu obedeci. Enquanto eu não obedeci, eu estava desprotegida. Eu sempre falo na nossa igreja, Não eu foi falo uma para brecha, vocês... né? Não era uma brecha, né? Na realidade. eu sempre falo para vocês que a obediência é o nosso lugar de proteção. Se você está obedecendo ao Senhor, se você obedece às suas lideranças, pai, mãe, marido, pastores, líderes de... Se você tiver célula na sua igreja, não sei, líderes ministeriais, aonde tiver obediência, tem proteção. Quando eu entrei, o que Deus falou para mim? Vai para o seu quarto de oração. O que eu entendi? Que era para eu orar. Aí eu falei, para eu ir para o quarto de oração, para orar, 4 da manhã, eu lembro até hoje, era 4 da manhã. 4 da manhã eu oro na minha cama antes de dormir, tá tudo bem. Não foi a instrução que Deus me deu. Ele falou, vai para o seu quarto de oração. E eu não fui. Então, quando eu fui, quando eu cruzei, quando eu entrei, o que acontece? O cumprimento da obediência. O cumprimento da obediência tirou tudo aquilo que eu estava sentindo instantaneamente. Não tinha mais cólica, não tinha ouvido tampado, não tinha pressão baixa, não tinha nada, nada. Você voltou para a posição. Aí eu comecei a orar. A gente começa pedindo perdão, né? Porque quando você erra com Deus, quando você erra com alguém, você tem que pedir perdão. E ali você fecha o que tiver de aberto, o que tiver de legalidade e tal. E ali, quando eu saio do quarto de oração, assim, eu tô te resumindo, né? Foram muitas experiências durante esses 30 dias. Eu saio com convicções diferentes, com uma... A curacidade existe no português, é assim que fala, tipo, a sua percepção
accurated. Percepção sensoriais, né? Tipo, no espírito, assim, era um relacionamento que eu ainda não tinha com o Senhor, que estava sendo desenvolvido. E você perguntou, acho que do ministério, porque eu acho que você tem visto, né? Sim. Você Muitas tem experiências de revelação, da unção que está sobre a sua vida. Então, todo mundo é muito afetado positivamente pela cultura que você já vem trazendo há bastante tempo do jejum. Então, a gente vê a nossa liderança não só falando, mas vivendo isso na prática. Isso faz com que nós nos posicionemos para poder também viver isso. Não ainda na maturidade que você já tem, mas para poder trazer isso para a nossa vida. Então, a gente tem visto isso no nosso dia a dia e eu vejo você orando, eu vejo você intercedendo, Deus trazendo revelações, usando você no profético, né, nessa parte de libertação, nesse direcionamento, nesse discernimento de espíritos. Então, a gente vê os dons aflorados, né? Não que você já não tinha, mas agora eu tenho visto assim essa unção sendo realmente manifestada de uma forma muito clara. Eu acho que essa é a palavra, assim, houve um aflorar, assim, sabe? Daquilo que o Senhor já estava fazendo, daquilo que eu já estava buscando. E lembrando que foi o Senhor quem me pediu. Então, Ele me pediu para uma preparação de algo que estava por vir, de coisas, situações que estavam por vir. Aí, tanto ministeriais, né? Você vê o perfil da nossa igreja tem mudado, né? As batalhas, elas são sim constantes, porque aquele que está fazendo a diferença, seja a pessoa, seja a igreja que está fazendo uma diferença aonde está implantada, consequentemente vai ter batalha, vai ter resistência. Então, o Senhor, Ele sempre nos prepara, Ele sempre nos fala. A palavra fala que Ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. E graças a Deus, assim, eu sou muito grata ao Senhor de Ele deixar nós termos esse acesso como filhos. Eu não sei expressar o que é isso para mim. Esse é meu bem maior, saber que eu tenho acesso de filha, sabe? Meu desejo é que todos nós descobramos o quão nós podemos ser próximos de Deus. Porque as pessoas acham que relacionamento com Deus é algo muito distante. É algo que você vê pelo YouTube, é algo que você vê a pessoa, o fulano de tal, tendo revelação, fazendo isso, fazendo aquilo, curando, libertando. E a palavra fala que quando aqueles discípulos, né, eles voltam para Jesus, depois de Jesus tê-los enviado, e eles voltam assim, animados, Jesus, né, está acontecendo isso, aquilo, no seu nome, está tudo acontecendo. E Jesus, ele não repreende, assim, mas ele fala, mas vocês estão felizes por isso? Né? Se alegrem, se importem mais, do nome de vocês está escrito no livro da vida. Então a minha percepção com a eternidade também mudou. Eu preguei esses dias sobre isso, sobre passar tudo que nós fazemos aqui pelo filtro da eternidade. Tudo aqui é passageiro. E às vezes a gente está preso em tantas coisas que são desse mundo. Sabe, eu estava 20 dias presa no desejo de comer uma Carolina, sei lá como é que chama na tua cidade, aquele docinho com doce de leite dentro. Uhum. Tava com vontade de comer um churrasco, eu tava com vontade de comer pão de queijo. Eu olhei assim pra mim, é como se eu estivesse olhando pra mim do lado de fora e eu olhando assim, falando, Railda, pelo amor de Deus, onde é que você tá com a sua cabeça? Você tá querendo churrasco? Cara, você tá 20 dias aqui num relacionamento íntimo com Deus, você tá pensando em churrasco. Sabe? Então, o foco das coisas erradas que a gente mantém e fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas, né? Respondendo então a sua pergunta, como é que a gente sabe qual é o jejum correto? Né? Você já respondeu também, coração. Porque se você tiver alguma coisa que precisa ser alinhado, mas o seu coração estiver em Deus, Ele vai alinhar. Ele vai te lapidar. Você está buscando ao Senhor, não tem como você não ser galardoado. Não tem como você não ter alguma resposta da parte do Senhor. Mas se você entra num jejum para barganhar com Deus, e não só o jejum, a própria oração, Deus não vai ouvir. Né? A palavra fala que a gente não recebe porque a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, a gente pede mal.
Para quê? Para os desejos do seu próprio coração. E eu entendo que até o próprio, com o seu testemunho agora, o próprio jejum, ele faz o seu coração se alinhar com a vontade do Senhor, né? Então a gente sai da permissividade e entra na vontade perfeita de Deus. A palavra fala que a intimidade, os segredos do Senhor são para aqueles que buscam a intimidade, aqueles que são íntimos. Então, se você quer saber aquilo que está no coração de Deus, você vai ter que ser íntimo. Você vai ter que buscar intimidade. E aí, as respostas revelam o seu nível de intimidade com Deus. Aquilo que Deus faz na sua vida, a forma com que Ele se manifesta em você ou através de você, são frutos também de como você busca, daquilo que Deus resolveu te entregar. A palavra fala que o Espírito Santo ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme Ele quer. Você tem que buscar. Jeremias 29:13 vai falar isso, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você não tiver com todo o coração em Deus, esquece. Deus, a palavra fala que o Espírito Santo ele é ciumento. Ele é ciumento. Você está num relacionamento com o Senhor e você não pode barganhar, você não pode colocar, como foi nesse meu período de 20 dias, uma comida no lugar de Deus. Uma pessoa. Às vezes a gente troca Deus por coisas ridículas, Pedro. Por coisas assim, por uma pessoa que você ama muito, ou por um cargo que você quer muito, ou por um sonho que você quer muito, ou por uma comida. Sabe? Então a gente tem que se alinhar com o Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Respondendo a sua pergunta, do que foi que Deus mostrou, revelou para que era o jejum, algumas coisas eu posso falar, outras você sabe, né, que está ainda em processo, mas houve uma virada de chave, tanto ministerialmente, quanto profissionalmente, quanto pessoalmente, espiritualmente, e é muito importante você me testemunhar, que o meu testemunho incentiva você como ovelha, as pessoas da nossa igreja, porque é justamente essa a razão de eu estar contando. Não tem outra motivação se não for para ensino, né? Eu já falei isso no primeiro podcast e eu vou repetir agora porque algumas pessoas, talvez muitas pessoas ainda têm esse entendimento errôneo de que não pode falar de jejum ou pode falar de jejum porque Deus fala ali que não é para ninguém ficar sabendo. Não existe isso na Bíblia de ninguém pode ficar sabendo. A palavra fala para a gente não fazer o jejum como os hipócritas, como os fariseus que faziam para se mostrar. Então, a crítica aqui de Jesus contra pessoas que tocam trombeta, como a gente fala, né? Que querem coração no lugar errado, né? Que querem fazer uma propaganda de si mesmos. Olha como eu sou mais santo do que você. Olha como eu consigo mais do que você. Por isso que eu não vi necessidade de eu falar no momento que eu estava falando. Eu estou fazendo isso hoje para ensino, para propagação de uma cultura mesmo. Para edificação, não só da igreja, mas daqueles que têm acesso para poder se disciplinar, para poder chegar nesse ponto, né? E eu ouvi muito, assim, depois que eu terminei, agora que as pessoas estão sabendo, acho que quem vai saber, a igreja toda vai ficar sabendo agora mesmo, depois do podcast, mas o que eu mais ouço falar é: poxa, agora eu sei que é possível. Porque quando a gente vê na Bíblia, você fala, cara, parece uma realidade muito distante de mim. Mas quando você vê alguém, uma magrelinha dessa, uma menina, fazendo jejum de 30, 40 dias, você fala, pô, isso aí, né, vou fazer Não vou falar que é mole, mas se alguém que está próximo de mim como exemplo fez, né, então eu tenho essa referência para poder chegar lá. Pelo menos a pensar sobre isso, pelo menos a estudar sobre isso, pelo menos a desejar isso, sabe? Nós temos sempre que desejar níveis mais profundos com o Senhor, e isso inclui o jejum. Sim. Agora, nós todos temos sido muito edificados, né, pelo seu testemunho, pelo aquilo que você vem fazendo, pela forma com que o ministério tem sido conduzido. E para aqueles que estão nos assistindo e também para mim, outras dúvidas também que são importantes saber, principalmente para nós que estamos iniciando, né? Eu falei no outro podcast que o máximo que eu já fiz foi 3 dias somente na água. Eu não passei disso ainda, mas pretendo, né, continuar com as minhas disciplinas. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para poder entender esse início do processo. Como que foi essa parte fisiológica?
como que foi esse período de adaptação? Você falou que já vinha desse período de adaptação há muitos anos, então eu acredito que você não tenha sofrido tanto no início do jejum, mas como que foram esses primeiros dias, a partir de que momento que você parou de ter fome, ou se parou, se você teve dor de cabeça, náuseas, conta pra gente um pouquinho ali do início ali, dessa parte fisiológica, como que funcionou com você. A única coisa que eu senti foi nos primeiros dias, na verdade não foram nos primeiros dias, foram em alguns poucos dias. Coincidentemente, a Patrícia estava na minha casa, eu estava cozinhando para ela, e as 3 vezes que eu tive alguma reação, algum sentimento assim, foi quando ela estava comigo. Eu ainda brinco, falo, tem alguma coisa com você. Mas a única coisa que eu senti, Pedro, às vezes eu sentia o meu coração acelerar como se eu estivesse fazendo uma atividade. Eu estava assim, cozinhando, mexendo numa panela, às vezes acelerava. Só. Aí eu sentava um pouquinho, respirava fundo, então me faltou um pouco de ar, como se eu estivesse correndo, mas o meu corpo ainda estava adaptando. Isso talvez no 3º, 4º dia, que meu corpo estava entendendo ali. Mas fora isso, absolutamente mais nada. Para as pessoas, né, que estão cogitando fazer, né, vou falar aqui para 2 públicos então, para cristãos mais maduros, mais experientes, e para o oposto, para cristãos que estão ainda iniciando, né? Porque no jejum que a gente fez, no último que nós fizemos coletivo na igreja, a maioria ali não tinha experiência com jejum. Mas digamos que você queira fazer um jejum prolongado. O que é esperado? Qual é a reação esperada por um corpo que não foi preparado para esse jejum? Você pode sim ter muita dor de cabeça, tontura, você pode passar assim mal, e dependendo da sua condição de saúde, isso pode inclusive ser letal. Eu não recomendo a fazer jejum, eu não recomendo a você parar de comer completamente sem o auxílio de um médico, sem uma orientação de fato, sabe? Você precisa conhecer o seu corpo. Uma grande coisa que facilita é você conhecer o seu corpo. Então, eu conheço o meu corpo. Eu já venho de jejuns, não só sou uma jejuadora, mas eu sou formada na área da saúde. Então, algumas reações são mais claras para mim. O meu corpo já é muito adaptável a isso. Então, não tome isso, por exemplo, se você não tiver esse perfil. Se você estiver iniciando, eu não recomendo fazer um jejum prolongado se você não fez um parcial antes. Na minha cabeça não faz sentido isso. Você tem que estar muito desesperado com Deus, assim, vida ou morte, né? E ainda pra assim... Para poder se comprometer com isso, né? A gente vê, falando um pouco dessa parte fisiológica, que primeiro você entra na parte né, de gastar ali a parte cetogênica. Na realidade, você vai gastar o glicogênio primeiro, para depois desse período, quando você entra no processo de cetose, que você vai começar a gastar, o combustível do corpo vai começar a ser a gordura. E é normalmente nesse período que o pessoal sente fome, né? Depois, quando entra nesse período da cetose... Não, na verdade não. A fome, ela vem primeiro. Né? O que acontece fisiologicamente falando, então? Nesse período de 30 dias, o seu corpo vai ser um choque, né? Para o seu corpo. Você está se alimentando e aí você para de comer repentinamente. Então, a gente tenta quebrar esse repentinamente. Por isso que a gente fala, faça uma preparação antes, tirando ali determinados tipos de alimentos e tudo mais. Então, quando você para de comer o alimento sólido, o seu corpo vai obrigatoriamente se alimentar das suas reservas. Então, a primeira reserva que vai ali, a glicose, né? Então, por exemplo, o carboidrato, ele se transforma em açúcar depois, né? Então, você vai consumir primeiro essa reserva. Acabou essa reserva, aí vai para o glicogênio, que está ali intramuscular e no fígado. Acabou, aí que vai para a gordura. A fome, ela vem... vou colocar aqui na primeira semana, no geral, pode variar aí os dias, dependendo do corpo que a gente estiver falando. Eu, por alguma razão, eu senti fome por mais tempo, mas era uma fome que vai e volta. Uma fome assim, cara, 10 dias eu ainda estava sentindo fome. Isso não deveria ser o padrão. Fisiologicamente normal, né? O padrão. Depois disso, a fome passa. Né? Então, o que você tá rindo? 10 dias a fome passa, né? Não, mas o normal é 3, 4, 5 dias. Então, falando dias. que comigo, no máximo. Porque você já estava... No máximo 5 dias. Por alguma razão, meu corpo sentia mais ali. Um pouco mais. Talvez tenha fome psicológica também. Né? Então, talvez
por essa questão da seletividade alimentar, da abstinência, de eu te explicar onde que estava a minha mente. Eu estava ali no 5º dia falando, cara, eu vou lá não vou fazer propaganda do restaurante não, mas vou lá no lugar tal, vou fazer a comida tal. Eu preciso confessar que eu já iniciei alguns jejuns e não consegui terminar. Porque eu coloquei um período muito longo, então eu olhava só para o final. E quando eu olhava só para o final do jejum, eu não conseguia dar continuidade, por ser batalha espiritual, pela parte psicológica, igual você falou agora. Como é essa preparação? Você falou agora da preparação, você já está muito super adaptada, né? Como que é essa preparação psicológica? Nem falo de um jejum tão longo, mas de ter o foco correto de você conseguir permanecer, que seja um intermitente de 16, 12 horas, que seja a retirar alguma coisa da sua alimentação mais específica, mas para uma pessoa que está iniciando, como que ela prepara esse psicológico para colocar o foco nas coisas certas? Para mim, tudo começa com o para quê. Sim. Por exemplo, a minha dificuldade hoje é porque eu faço já jejum permanente já há muitos anos. Então, o para quê, ele pode ser comprometido se eu não estiver vigilante. Uhum. Por que eu estou fazendo isso todo santo dia? Por 1 ano, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos? Sabe? Então, a gente tem que pensar no... O propósito é muito maior do... Uhum. O propósito sempre vai ser maior. Então, eu tenho os meus porquês, eu tenho os meus paraquês. E isso é o que sustenta. O propósito te sustenta na caminhada. O propósito é maior do que o processo. O propósito, ele te sustenta. O porquê você está fazendo isso e o para que você está fazendo é o que vai te sustentar. Um parêntese. É permitido fazer o jejum que não seja de alimento? Deus aceita? Vamos lá. O jejum em si Vamos trazer uns termos polêmicos aqui agora. A palavra jejum, ela é inerente ao alimento sólido, a abstinência disso. Seja ele parcial ou integral. Entretanto, tem as abstinências, né? Que eu creio sim que são válidas. As abstinências, elas vão te ajudar nas disciplinas espirituais. Agora, para dizer que você está jejuando, oficialmente falando, biblicamente falando, tem que ter essa abstinência de sólidos, né? De comida. Agora, o jejum que Deus aceita não é só tirar comida. Tem as práticas que você tem que ter. Tem a sua rotina que você tem que ter com Deus. Você vai ver pessoas e outras religiões, né, com outras crenças, que jejuam para... Pro lado contrário. Eu tô medindo aqui as minhas palavras, né? Mas assim, tem jejuns e jejuns. O para quê é o que determina tudo. Sim. Na minha opinião, no meu ponto de vista. E outra coisa importante da gente saber na realidade eu queria além dessa parte, né, porque são muitas polêmicas em relação ao jejum que muitas pessoas têm e como identificar que o nosso coração, isso nós já falamos que o nosso coração tá na forma correta, mas outra coisa que eu queria saber, como que... Enfim, dá continuidade. Pedro, eu te conheço, Pedro, esse pezinho balançando, essa carinha dando risada. Fala, desembucha o que você quer falar. Pode falar. Se der ruim, eu corto, não tem problema. Vai. Não, na realidade, eu queria saber mais dessa parte de fisiológica, dando continuidade nessa parte fisiológica, como que é É esperado que você tenha muitos testemunhos, assim, quando você faz jejum. Uma coisa que eu gosto muito é de ouvir e caminhar com pessoas, se eu puder, né? Aqui nos Emirados é mais difícil, aqui em Dubai, mas pessoas que fazem o que eu faço, estão onde eu quero chegar. E uma grande referência para mim hoje é o Luciano Subirá. Sim. Uns 10 anos atrás eu posso falar o pastor Lucinho. São pessoas que falam e que fazem. E você vai ver nos relatos do pastor Luciano Subirá que ele tem uns testemunhos, relatos assim, de ver pés. Já assistiu esse de ele ir orar na água com um grupo lá e os pés ficarem acesos, reluzentes, umas coisas assim. É esperado que você tenha um outro nível, sabe? É esperado que você mergulhe mais com o Senhor.
Mas como eu falo, entretanto, o para quê é o seu gancho, é o essencial, assim, sabe? E isso tem que ser um dos porquês, assim, sabe? Por que eu quero jejuar? Para que eu vou jejuar? Cara, eu só quero mais de Deus. Muitas vezes eu entro em jejuns não para pedir nada, não por causa de nenhuma causa, luta, nada. É Só pela intimidade. só para dizer, Deus, eu quero mais Tô do aqui. Senhor. Eu quero mais, eu quero mais. E a minha oração nesse tempo é só, Deus, aumenta a minha fome e minha sede. Sabe? Aumenta esse anseio de querer estar contigo, de que nada mais importe. É Sim. só o Senhor. A gente precisa entrar nesse nível de até que nada mais importe, né? Então, sobre disciplinas, eu acho que é muito importante a gente ter referências, né? Então, tem a Valnice, tem várias outras pessoas, assim, que falam muito sobre, mas acho que nos dias atuais, o pastor Luciano Subirá é uma grande referência no Brasil todo. Sim. Eu estava assistindo, inclusive ontem à noite, saiu um vídeo dele de 2 semanas atrás, dizendo que ele está no 11º. De 40, né? 11º jejum de 40. E uma Meu coisa que Deus. ele faz que eu não faço, mas isso eu não faço nem no dia a dia, é atividade física, porque as pessoas acham que você não pode se mover, que você não pode cansar. E eu tinha, assim, uma rotina normal, trabalhando, ministrando, acordando 6h30 da manhã, indo dormir meia-noite. Então, assim, uma rotina pesada de trabalho, tanto ministerialmente quanto no secular. A área que eu trabalho, que são patologias neurológicas hoje, é uma área que é pesada, assim, de você lidar, sabe? E a rotina, a carga de trabalho também era muito pesada para mim. Mas o pastor Luciano fala que nas experiências dele, quando ele sente o corpo dele um pouco mais down, ele ia para academia. E uma das experiências que você teve, que você compartilhou com a gente, foi a sensibilidade dos alimentos na volta. Então, eu queria saber também como que foi esse retorno no pós-jejum, quais foram os benefícios que você sentiu? Falando dessa parte fisiológica, perda de peso, concentração, memória, sono, como que foi esse... Se tiver uma parte mais difícil, para mim foi o final, que é a parte mais fácil. Todo mundo que fizer vai relatar que a parte final é a mais fácil, porque você já tá ali, você não sente mais fome, o seu corpo não sente mais, mas por causa da bendita da seletividade alimentar, as minhas papilas gustativas, assim, gritavam. Então, eu acordava nos últimos dias, assim, com ânsia. Por quê? Porque me enjoava o sabor da minha própria saliva. A minha saliva se tornou doce, mas assim, num extremo. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, tomava água, e aquela água se tornava doce também. Aí eu escovava os dentes e colocava enxaguante bucal, daquele do mais forte. Sabe aquelas propagandas que você coloca um enxaguante bucal e aí ele explode na boca? É tipo isso. Não adiantava nada. Dava 10 minutos de novo, aquele sabor voltava. E isso, imagina, ter que escovar dente de 10 em 10 minutos, de ter que, sabe, tentar saborizar. Nesse período, nos últimos dias, foi quando eu saborizei água. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas que não quebrassem o meu jejum, que não quebrassem cetose, né? Então eu comecei a espremer limão, alguns tipos de chá é te permitido no jejum, que não vai quebrar, né? Não é todo tipo de chá. Mas aí eu fui tomando as coisas e nada adiantava. E aí eu lembrei, no dia que Deus falou comigo, no 20º dia, ele falou, agora você entendeu. E agora, se você quiser, você já pode parar o jejum. Aí eu falei, não, Deus, porque retrocedendo. Antes de fazer o jejum, eu tinha feito um acordo com Deus. A gente sempre, lembrete, toda vez que você for fazer jejum, você tem que ter os seus combinados, que não vai ser quebrado de forma alguma. Então, de quando, até quando, qual é o tipo de alimento, como vai ser esse jejum. Então, no meu combinado 30 dias antes de começar o jejum, foi de tirar tudo, e aí o Senhor falou comigo, né? Você vai poder interromper em caso de saúde, se você não tivesse sentido bem, algumas outras coisas que o Senhor falou comigo. Então, eu fui fazendo sabendo que em qualquer momento eu poderia interromper. Quando foi lá no 20º dia que eu tive essa experiência, aí o Senhor falou, agora você pode parar, se você quiser. Eu falei, não, Deus, eu vou continuar, porque eu tô bem. Mas eu tava no 10º dia, o doce não tinha surgido ainda. Então, uma das reações que acontece no seu corpo é que você pode sentir sabores doces ou metálicos, ou algum outro tipo de sabor estranho. Então, essa na sensibilidade, boca. ela aumenta. Mas ela fica muito mais perceptiva. Meu Deus do céu, era algo que, tipo assim, Raildo, você tem problema com doce?
Não, dependendo de qual é o doce. Mas aquilo não entrava, aquele sabor que eu estava sentindo era algo assim extremo para mim, era muito, a ponto de começar a me dar azia. E ali que eu comecei a saborizar a água, e aí terminando o período eu voltei com líquidos, né, com sopas que não tinha nada para mastigar. Eu ia te perguntar em relação a isso, porque até o próprio Subirá, no livro dele, né, ele fala em relação à volta, às vezes, você tem que ter muito mais cuidado do que o pré-jejum, né? Como que foi essa volta para você? Então, é porque como que tem sido, né? Porque você já tinha essa experiência, né? Eu já tinha tomado um puxão de orelha do Senhor lá no 20º dia, que a minha mente estava, que a minha expectativa estava no lugar errado. Então, Sim. Quando eu voltei, eu não estava nem aí para comida, Pedro. Perfeito. Gente, esse período dos 20 primeiros dias, eu cozinhava, Pedro. Eu tive a oportunidade de passar por isso ali. No primeiro churrasco, quando você foi iniciar, que o senhor já não deixou você ter vontade de comer carne. Que foi um churrasco no primeiro dia antes de você iniciar. Eu não sabia. Mas você não comeu e estava lá preparando a carne normalmente. Então, assim, eu não tenho problema, né, de estar em ambientes onde tem pessoas cozinhando, ou comendo, ou no restaurante, ou eu tiver que cozinhar para a pessoa. Mas o que eu quero dizer nesse período, a minha expectativa estava tanto em querer voltar a comer que eu cozinhava. Sim. E eu fazia as minhas marmitas e eu congelava. Eu ficava ali esperando. Namorando a comida. Menos 1, menos 2, menos 3 dias, né? E aí tava errado. Deus. Então, quando eu voltei, eu já tinha deletado a lista, eu já tinha doado, né? Já tinha distribuído boa parte ali, né? Você conhece, Deus já tinha trabalhado. Você conhece a estrutura da geladeira, do freezer da minha casa. Eu tinha comida para o mês todo. Quando eu voltei, qualquer coisa para mim estava bom. Gente, para quem conhece a Railda, Pedro, isso não... Pastor, uma curiosidade. Quantos quilos você perdeu nesse período de 30 dias sem comer? Então, eu tenho facilidade tanto para perder quanto para ganhar peso, né? Eu sempre tive essa estrutura, eu sempre fui magra. Eu já estava um pouco acima da minha média. Natural é 59, esse é o meu peso. Mas eu tinha voltado do Brasil há algum tempo, então quando eu vou pro Brasil eu sempre quero comer as coisas lá que eu quero comer e tal, e aí eu tava um pouco acima do peso. Durante o jejum isso foi normalizando, e eu nos primeiros dias, não se assuste se você começar a fazer, eu perdi 1 quilo por dia. Então a pessoa... Isso no início, né? Até o corpo entrar nessa fase de adaptação. Menos 1 quilo, menos 1 quilo, menos 1 quilo. Porque no início ele vai retenção. O que você perde inicialmente é líquido. Né? Então, é natural. Então, não se assuste, não é que você vai perder 30 quilos ou 40 quilos em um mês. Não, calma. Eu perdi, no total, 12 quilos. Não sei se é pouco, muito, né? Ou pouco. Eu acho que é pouco, porque, como eu te falei, o meu organismo já estava muito acostumado. E você teve uma rotina... normal, né? Trabalho, ministério, vida pessoal. Completamente. Né? Eu não paro nada, assim. Mas no início tinha alguns tipos de jejum que eu fazia quando eu estava de férias, por exemplo. Tipo, jejuns prolongados. Esse não é o primeiro que eu faço prolongado. É o primeiro só com água. Sim. Mas não é o primeiro prolongado que eu faço. Uma pergunta, pastora, que eu fiquei com dúvida também em relação... Como que foi a sua busca nesse tempo dos 30 dias? O seu tempo de oração aumentou, o seu tempo de devocional ele ficou maior, você escutou uma voz audível, os sonhos aumentaram, e como que foi isso ali assim, nesse período? Comparando com o pré-jejum. É que o pré-jejum já era jejum, né? Já era, na realidade... O pré-jejum eu sempre estive jejuando. O que aconteceu foi que eu aumentei... Eu posso dizer que eu intensifiquei, eu levei para um outro nível os outros jejuns que eu já estava fazendo. Mas eu posso dizer, Pedro, algumas experiências, assim, o Senhor me dava na madrugada. E Ele me acordava. Era todos os dias, no mesmo período de tempo. Ou era entre 3 e 4 da manhã. Né? E algumas coisas eu não posso falar aqui, algumas coisas ainda estão acontecendo. Mas o que eu posso te dizer é que, para mim, existe um pós-jejum contínuo, assim. Quando eu terminei esse jejum, é como se você fosse assim, ó. Você pega e você tem uma experiência. E aquela experiência é um conhecimento, é um aprendizado. Não termina
30º dia de jejum, no 40º dia de jejum. É para a vida. Você entendeu aquilo, você recebeu aquilo. Então, eu estou ainda me alimentando de tudo que o Senhor me falou, me ministrou, me corrigiu, me exortou, me lapidou, né? Teve muitas coisas assim e muito mais assim no íntimo. Claro que tem coisas, como eu te falei, ministeriais, que você está acompanhando no nosso ministério, na nossa igreja, mas eu sempre priorizei o relacionamento com Deus. Sim. O que eu faço para Deus, o que eu faço para Deus não é mais importante do que o próprio Deus. Eu acho que esse é o aprendizado maior que a gente tem que ter. E você falou, né, sobre vigilância, me lembra o versículo que fala, né? Vigiai e orai. Cara, o orai vem depois. Prioritariamente, o vigiar vem primeiro. Então, esse senso de alerta espiritual é algo assim que eu ainda assim... Acabei de terminar também, né? Mas é algo que tá comigo, assim, sabe? Que eu tenho que estar alerta, porque é como se eu tivesse tomado um pau ali, né? Porque eu não estive alerta. A sensação de morte que eu tive... As dores que eu tive, aquilo foi um marco para mim. E o que você tem a falar para aqueles que ainda não jejuam, para aqueles que já jejuam, que já estão num nível mais avançado? Compartilha para a gente um pouco em relação a isso. Eu acho que a gente pode pensar nos tipos de jejum. Claro que hoje a gente está falando especificamente do jejum prolongado, mas a gente não pode desprezar ou reduzir as outras abstinências e os outros tipos de jejum. Se você que está assistindo pode rir, mas assim, eu fui muito edificada, assim, foi um marco na minha vida, por exemplo, quando eu fiz uma abstinência de doce por 30 dias. Deus, assim, falou comigo sobre soberania, sobre senhorio, de uma forma tremenda. Eu tive uma experiência de libertação mesmo, num período de jejum de doce, ou numa abstinência de doce, de chocolate, sabe? Então, não despreze. Acho que a primeira coisa que eu tenho que falar, né? Não assista esse vídeo achando que isso é longe demais para mim. Não despreze os pequenos começos. Comece, né? Comece de forma consciente. A palavra fala que a gente não deve fazer um voto de tolo, ou seja, um voto que você não vai cumprir, sabe? Então, decida primeiro, respondendo a sua pergunta anterior, o para que é o essencial. Porque quando você tá lá com fome, quando você tá em abstinência, quando o seu corpo... Porque nem sempre é o corpo físico que sente falta do alimento. Isso não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas a sua alma, por exemplo, quando os israelitas... eles queriam voltar para o Egito. Você acha que era o corpo ou era a alma que estava sentindo a falta da comida? Não era o corpo físico. A alma ainda escravizada, né? Era o desejo, porque a comida ela também traz sensações. A comida ela te traz prazer, né? Então, você tenta voltar para um lugar que é perigoso, que é um lugar de escravidão. É um lugar de escravidão. Se você não consegue dominar, você está sendo dominado. Então, você já pode chamar aquilo de escravidão. Isso é muito sério. Né? Então, que é uma forma de idolatria, igual você comentou no início, né? Que Deus trouxe no seu coração ali no 20º dia, né? E que para mim era muito camuflado por causa da tal da seletividade alimentar, que é uma condição médica, uma condição de saúde, né? Então estava muito camuflado ali e eu não conseguia discernir, porque a seletividade alimentar, ela não é só o que você gosta. E as pessoas confundem muito isso. Ontem eu estava com umas meninas da igreja. Ai, pastora, come isso aqui. Eu falei, não, eu não como. Não, mas tem várias opções. Eu falei, sim, mas todas as opções tem alguma coisa no menu, no ingrediente do prato que eu não gosto. Não, pastora, mas tenta, não sei o quê. Entende. Quem sabe você não muda de ideia? Gente, seletividade alimentar não se muda de ideia, não é assim que funciona. Então, isso era muito camuflado para mim, os desejos da minha carne, inerentes ao alimento, e a minha condição de saúde. Sim. Eram coisas que estavam muito pertinho, era uma linha muito tênue e eu não consegui distinguir até esse jejum, até onde houve essa separação, assim, e o Senhor falou comigo, falou, olha, essa parte aqui é a sua alma. Literalmente um quebrantamento, né? E a vergonha, Pedro, quando Deus corrige a gente, eu não sei vocês, mas assim, quando o Senhor me corrige, é uma vergonha, você fala, meu Deus... Misericórdia de mim, é um nível Senhor. de intimidade assim impressionante que não só pelo jejum, mas por toda a disciplina de vida, né, que você tem de obediência, de busca do Senhor, né, dessa preparação que o Senhor
fez com você anterior Eu acho ao jejum? que a gente tem que ter posicionamento. Então, quando as pessoas olham para mim, né, as pessoas que me conhecem falam, você tem uma personalidade muito forte. Mas você tem mesmo. Eu já sei o que você quis dizer com isso. Mas a gente tem que usar essas coisas para o Senhor também. Sim. Você tem personalidade forte para isso, mas você não é tão forte assim para aquilo outro para Deus. Entende? Então você stand for para uma coisa, mas aquilo que é para Deus nem tanto. Tem gente que, por exemplo, uma crítica, sem citar nomes aqui, para o tipo de pessoa. Cara, você fala demais, e aí você tem muita opinião, e aí você gosta de expor a sua opinião e não sei o quê. Mas quando é para levantar a sua voz em oração, liderar alguém, um grupo, você não faz, aí você é tímido. Sim. Ai, peraí, mas aqui você é ousado e aqui para as coisas de Deus você é tímido? Não. Então, pegue as coisas que você identifica, as características que você identifica, que são suas, o Senhor te fez assim, e traz isso para o reino. Então, né, você me conhece, eu sou muito determinada. O que eu creio que eu creio que é. Ninguém muda a minha opinião se você não vir com uma Bíblia na mão, se você não vir com uma revelação de Deus e Deus falar, o Espírito testificar no meu coração. Por quê? Porque eu pago um preço de busca. Sim. Eu pago um preço porque eu tenho direcionamento para nossa igreja, para pastorear pessoas. A gente tem que ter esse direcionamento e buscar por ele. Então, por exemplo, essa pessoa que dá muita opinião, mas ela buscou o tanto que você buscou? Sim. Mas ela jejuou, ela orou, ou ela só chegou com a opinião? Pastora, uma mensagem final para todos aqueles que estão nos assistindo. Mensagem final, estudem sobre o jejum, busquem mais vídeos como esse sobre jejum, porque há muitos mistérios espirituais que são revelados através do jejum. O jejum mata a tua carne. O jejum mata a tua carne e é o que nós precisamos hoje. As nossas carnes estão falando demais, estão tendo espaço demais, voz demais. Se humilha na presença do Senhor. Não tem como uma pessoa que faz jejuns consequentemente não se torne uma pessoa humilde, ou senão você não fez o jejum certo, porque o jejum, cara, é um processo de humilhação, é de você se rasgar. Você vai ver que os jejuns na Bíblia, eles são atrelados à humilhação, à diminuição de você mesmo. Você vai ver panos de saco, cinzas na cabeça, são sinais de humilhação. E aí você tem que ter esse resultado, né? Então a sua vida Perfeito. vai melhorar completamente com o jejum, com a oração, com as disciplinas, e não é um só não, é só o começo. Então quero te incentivar a começar com algum tipo de jejum, tá bom? Então é isso, deixa aqui o seu like, o seu comentário, o que você sentiu, o seu testemunho, é muito importante pra gente saber, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus te abençoe.